Que doenças eu posso pegar através de um simples e apaixonado beijo? Existem muitas doenças. Eu trouxe uma lista com 10 delas para você ver que beijo não é brincadeira não. Vem comigo. A primeira infecção dessa lista é a herpes. A herpes é causada por um vírus, a herpes simples, e é bem comum a gente ver algumas pessoas com algumas feridinhas na boca. Ela é uma doença que aparece mais quando a imunidade dessa pessoa baixa. E nesse momento de lesão é o momento que mais tem risco para a pessoa, né, transmitir o vírus da herpes e também propagar a doença. A segunda infecção da nossa lista é a mononucleose infecciosa, também conhecida como doença do beijo, bem comum nos jovens entre 15 e 25 anos, né, quando as pessoas geralmente estão nessa fase bem ativa de beijar na boca, e ela é transmitida pelo vírus Epstein-Barr. E esse vírus ele gera alguns sintomas como mal-estar, febre e dores de garganta. A doença de número 3 é a sífilis. Ela também pode ser passada através do beijo, quando ela está no estágio mais agudo, que a gente chama de fase primária, aonde geralmente a pessoa tem alguma lesão, que são os cancros. Então, pessoas com lesões na boca, né, querendo ou não, você vai ter que dispensar esse crush aí para ele ver o que ele tem, se curar, se tratar, porque podem ser inúmeras possibilidades. A sífilis é uma delas. Nosso próximo item dessa lista não muito boa é a gonorreia. Gonorreia também pode passar pelo beijo, através da saliva, independente da pessoa apresentar sintomas ou não. Então, aí a gente começa a complicar um pouquinho, né? Porque nem tudo é visível aos nossos olhos. A gente tem que ter um pouco mais de cuidado na quantidade, na frequência em que a gente está beijando por aí. Uma pausa nesse vídeo para você que já vive com HIV, considerar fazer a leitura aqui da descrição, me seguir lá no Instagram, tá? Onde eu trago muito do meu dia a dia, muitos conteúdos para te inspirar, para você acolher, superar e lembrar que HIV não é sinônimo de fim, não é sinônimo de morte. Enfim, hoje em dia é possível a gente viver, socializar, levantar muitas reflexões. Tem grupo no Telegram para as pessoas que queiram socializar com outras pessoas que vivem com HIV. Tem um curso que eu criei, o HIV Vivendo, tem livro vindo por aí, tem muita coisa mesmo. Então fica comigo aqui, fica comigo no Instagram, leia a descrição, deixe seu comentário se for o caso e vamos dar continuidade para esse vídeo. A quinta doença da nossa lista é o HPV. Existem mais de 200 tipos de HPV e os principais ali que têm algum tropismo, né? Ou seja, são atraídos pela mucosa, pela saliva, são os tipos 6 e 11. Então, nem sempre também elas vão ser aparentes, né, a olho nu, mas a via de transmissão também pode se dar pelo beijo. E lembrando que as vacinas que hoje existem também podem prevenir tanto o HPV, vários tipos de HPV, né? 6, 11, 18, existe vacina que vai abranger 4 doenças, outras que vão abranger a prevenção de 8 tipos de HPV. Não existe vacina para todos os tipos de HPV, mas você ali já elimina as principais que podem causar lesões ou até mesmo câncer. A sexta doença, enfim, que na verdade é bem comum e nesse caso a gente não se importa tanto, mas em tempos que a gente já viveu com pandemias como a Covid, são os resfriados, né, influenzas, as gripes no geral, então elas também podem ser transmitidas através do beijo, através da saliva, né, assim como elas também são transmitidas através das gotículas, tosse, espirro, todas essas que são transmitidas, né, no geral pelo beijo, elas também são transmitidas por via respiratória, como gotículas, né? Então, por isso é muito importante a gente ir adquirindo uma certa etiqueta, né, respiratória, tanto para a gente pensar na comunidade em não transmitir e também ter aquela higiene, ter cuidado, usar máscaras quando a gente souber que está tendo algum surto em determinada região, lavar bem as mãos sempre que chegar em casa, porque se a gente às vezes pega no lugar, depois come algum alimento, passa nos olhos, enfim, também seria uma forma. Mas focando no beijo, é bem importante você saber até aqui que a saliva é carreadora dessas formas de transmissão.
Outra doença para nossa lista é a rubéola. A rubéola, ela pode apresentar, a pessoa que está com rubéola ativa, ela pode apresentar sintomas de mal-estar, febre, manchas vermelhas no corpo. Os casos mais graves de rubéola estão associados às mulheres que estão grávidas, né? Lembrando que a rubéola é algo que você pega uma vez na vida, depois você adquire imunidade, mas sim, ela também pode ser passada através do beijo. A oitava doença da nossa lista é a cachumba, e a cachumba também pode ser transmitida através do beijo, né? A cachumba é aquela doença que depois as pessoas ficam, né, com a parte aqui das parótidas, né, glândulas salivares bem inchadas, mesmo, fica enorme, e ali já tá mais visível aparente. Mas antes da pessoa apresentar esse sintoma, ela já tá transmitindo através da saliva, então, através do beijo, ela também é transmitida. A nona doença da nossa lista é a candidíase oral, ou conhecida como sapinho, né? É o nome mais fofinho, popular aí, mas é uma doença fúngica que não necessariamente se dá só através, né, de beijo ou de eventos de trocas afetivas ou sexuais, porque ela também pode acontecer por um próprio desequilíbrio do organismo em relação à imunidade, né? Então, inclusive, existe candidíase em outras áreas, mas a gente vai focar aqui na cavidade oral, né? Bem comum em crianças, enfim, também pode acontecer, mas os sintomas bem comuns é aparecer placas brancas, né? Ou úlcerazinhas vermelhas, né? Elas podem ser doloridas, enfim. E para finalizar nossa lista de 10, né, infecções ali que podem ser contagiosas, que podem ser transmitidas através do beijo, a gente tem as hepatites, tá? Apesar de ser muito rara essa forma de transmissão através de saliva e do beijo, mas também é possível, especialmente quando a gente tem alguma presença, alguma quantidade de sangue na saliva. Então, hepatite A, hepatite B, até mesmo hepatite C podem ser transmitidas. Por isso, fica aí o alerta, né? Tanto para a gente desmistificar de que doenças são algo exclusivo de algumas determinadas populações, porque a maioria de nós beija na boca, a maioria de nós tem relações sexuais, a gente precisa sempre estar estudando sobre isso, estar atento, né, para conhecer as possibilidades, sim, de transmissão de várias doenças, não como o HIV, como eu trago muito aqui no canal, eu já trouxe um vídeo específico sobre beijo e HIV, então assiste esse vídeo, tá? Mas é importante a gente lembrar que além do HIV, a gente tem muitas outras doenças aí no mundo, né, infecções que a gente precisa se proteger. Se você ficou com alguma dúvida ou alguma partilha, deixa aqui nos comentários. Se você vive com HIV, leia a descrição, que tem muitos serviços aqui para você. Beijo e a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo, né? Beijo online. Esse aqui não transmite nada, não. E a gente se encontra no próximo vídeo.